Oi, gente. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos tratar do tema da adolescência, que é complementar ao tema que já foi discutido aqui, nessa disciplina de psicologia médica, sobre a relação mãe-bebê. Tá? Essa aula de hoje está sendo gravada e hoje é dia 17 de junho de 2021. Tá? Pois bem, o recorte que eu fiz da adolescência aborda os aspectos psíquicos. Não que nós devamos deixar de lado os outros aspectos, como biológico e social, ou sócio-histórico-cultural, se vocês preferirem, mas no caso aqui, a disciplina, como a gente já discutiu de psicologia médica, o que ela tem para contribuir com a formação médica é o resgate do psíquico, tá? É o resgate do psíquico que é assolado pelo modelo biomédico. Então, o enfoque aqui vai ser esse, os aspectos psíquicos da adolescência e, sobretudo, né, agora aqui passando para o próximo slide, aquilo que se chama encontro com o real do sexo, ou de encontro com o sexual, né? Bom, como já adiantado na última aula, né, até Freud se acreditava, praticamente, que, pelo menos o pensamento ocidental, né, acreditava que as crianças eram assexuadas, eram seres assexuados, e que a sexualidade ela surgia, né, como num estalo, na puberdade, em função de hormônios e de outros aspectos biológicos, né, que faziam, então, a aparição tardia na fase do desenvolvimento humano. Com Freud, ele percebe que não é nada disso, porque desde que se nasce, o aspecto sexual já está presente, né? A sexualidade ela começa a ser desenvolvida com a erotização de uma região, né, específica do corpo, que é a região da boca, a partir da amamentação, dos primeiros cuidados que se tem, né, na relação entre mãe e bebê, que a gente já discutiu. Então, que encontro com o sexual é esse, né? Que acontece na adolescência, sendo que eu disse que desde que o bebê nasce, já há sexualidade nele. Bom, eu queria remeter a um outro psicanalista, né? É um pós-freudiano chamado Jacques Lacan, que tem essa célebre frase, né, de que não há relação sexual. Então, o que significa não haver relação sexual? Bom, significa que não há pré-inscrição que nos guie na escolha do parceiro sexual. Então, na verdade, os nossos encontros sexuais, eles são sempre modulados pela contingência, que é um outro nome para falar do acaso, né? Quer dizer, não há instinto sexual que nos guie na escolha do parceiro, tá? E não há escrito universal da relação sexual. É aquilo que ele chama de real. O real, então, é aquilo que é impossível de se escrever, tá? Isso para o Lacan. O que significa não haver escrita universal da relação sexual? É que nada garante o bom encontro entre dois parceiros sexuais, né? Sejam hétero, homo, né? Transsexual, quer dizer, o gênero, né? Isso que a gente chama de gênero, é sempre a quem, né, fica sempre em dívida com relação ao real do sexo. A gente nunca consegue, de certa forma, escrever isso que é da ordem do sexual na espécie humana, porque nos falta um significante, nos falta uma palavra, né? Nos falta algo que defina efetivamente, que capture o sexual. O sexual é sempre algo da ordem do inanimável, né? do impossível, né? Daquilo que está para além do significante.
né? E daquilo que diz muito mais respeito à pulsão, isso que em psicanálise fala de uma satisfação, né, de uma relação entre prazer e desprazer, do que do campo da linguagem propriamente dito, do campo do significante. Tá? Então, por isso é que sempre faltam palavras para dar conta do sexual. Então, nesse sentido, não é possível escrever uma fórmula universal do bom encontro entre dois parceiros sexuais. Como, por exemplo, Newton escreveu a fórmula da lei da gravitação universal, porque é impossível essa escrita. Tá? O que garante, nada garante o bom encontro, né, entre dois parceiros sexuais, isso é algo da ordem da contingência, daquilo que, se vocês quiserem pegar via Spinoza, ele chamava de um bom encontro, né, e o sexual é sempre da ordem de um real, do impossível de capturar. A gente está sempre contornando as suas bordas, né? Não é à toa que Freud, quando fala das zonas erógenas, né, diz que a pulsão, né, produz no corpo, a linguagem, né, produz no nosso, perfura o nosso corpo, criando zonas erógenas, né, que são estruturas de borda. Né? Interessante é isso. Então, a pulsão é sempre algo que está, né, de certa forma, é um produto da linguagem, da relação com o outro, né, mas, ao mesmo tempo, é o impossível de ser apreendido. A sexualidade na adolescência, ela advém a partir do momento em que o adolescente é autorizado a gozar do corpo do outro. Então, se a criança ela só era autorizada a gozar do seu próprio corpo, né? Isso não significa que a criança não goze também do corpo do outro, mas ela é interdita, né? Esse gozo do corpo do outro é interdito à infância, tá? Então tem que se fazer às escondidas, né? Aqueles jogos sexuais bem debaixo dos lençóis, etc. e tal. Na adolescência, esse interdito ele cai, né? Então o adolescente é aquele que ele passa a ser autorizado a gozar do corpo do outro. Tá? É uma boa definição para a adolescência, né? É quando se dá autorização para se gozar do corpo do outro. O interessante se a gente pegar na nossa cultura, o que são as festas de 15 anos, para as meninas, né? Se não essa autorização colocada, encarnada ali numa festividade. Né? A partir desse momento, há uma certa autorização aí a se gozar do corpo do outro, né? E também há muito tempo atrás, né? Enfim, isso ainda acontece, mas não é mais a regra, né? Mas há algum tempo atrás, nos anos 60, 70, né, se levavam os adolescentes homens às casas, né, de massagem, para que eles fossem, então, desvirginados, né, para que tivessem a primeira relação sexual. Né? Então, é um período mesmo no qual o adolescente recebe essa autorização. Né? Quer dizer, você, a partir desse momento, está autorizado, né, a gozar do corpo do outro para além do gozo do seu próprio corpo, né? Para além daquilo que já se gozava acerca de si mesmo. A partir de agora você pode gozar do corpo de outra pessoa. Né? E o encontro, né, que é sempre faltoso com o real do sexo. É essa ideia do Lacan, de que não há relação sexual, quer dizer, se falta a escrita dessa relação que nos garanta um bom encontro com o parceiro sexual, esse encontro é sempre faltoso, porque ele nunca nos complementa. Então, dois nunca fazem um. Essa é a questão da psicanálise, né? Quer dizer, há sempre uma falta, há sempre uma insatisfação, há sempre algo que não, né, não tá, por mais que esteja bom, não está ótimo, né? Então, o encontro é sempre faltoso. A adolescência, né, é o trabalho de elaboração da falta no outro. Então, o que é isso? Bom, se na infância, né, havia uma alienação ao outro parental, né, aos pais, no sentido de um complemento, né, no sentido de que a criança, de certa forma, complementa ali o casal parental, né, funcionando como sintoma dos pais, né, aquilo que, de certa forma,
promove uma ilusão de completude nos pais, né? Na adolescência isso cai por terra, né? Porque a adolescência é o trabalho de elaboração dessa falta no outro, é o período de se separar efetivamente, né? Dessa ilusão de complementaridade e o encontro com esse real da incomplementaridade, quer dizer, por mais que se experimente parceiros sexuais diferentes, do mesmo sexo, do sexo oposto, parceiros de sexo indeterminado, parceiros... Quer dizer, o encontro sexual é sempre faltoso, é sempre da ordem de uma falta, uma vez que dois nunca fazem um, tá? Então é sempre algo que, de certa forma, remete a uma incompletude, né? Remete a algo que está para além de qualquer possibilidade de se escrever uma relação de satisfação a priorística, né? Então, cabe a cada um, né, a cada adolescente, singularmente, lidar com essa falha, tá? Bom, eu trouxe esse texto, essa citação, né, do texto da autora. Estou trabalhando com um livro da Sônia Alberti, né, no qual ela fala que nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud teoriza que a puberdade implica o encontro com o sexo, momento que será sempre da ordem da psique, que é uma causa acidental, no dizer de Aristóteles. Ou seja, algo inesperado, que pode ser bom e ou ruim, mas que necessariamente provoca angústia, porque traz a marca do encontro com o real, conceituado por Lacan como o que não é simbolizável, o que não pode ser dito. Então aqui eu acho que essa citação resume muito bem o que a gente vinha discutindo até então, né? O encontro com o sexo, que é um momento sempre da ordem da psique, uma causa acidental, que fala de uma contingência, de um acaso, né? Algo inesperado. E aí pode ser bom ou ruim, mas o bom ou ruim é sempre a posteriori, nunca a priori, porque nada garante, né, que o encontro será bom, mas que necessariamente provoca angústia. Então isso é sempre, né, da ordem do angustiante, porque traz a marca do encontro com o real, daquilo que está para além do simbólico e do imaginário. Em psicanálise, quando se fala de real, simbólico e imaginário, a gente está falando de 3 dimensões da experiência psíquica que representam também, topologicamente, 3 anéis, né? E que são enodados por um 4º anel, de forma a permitir um certo enlace, né? Então, o simbólico, o real e o imaginário, eles passam a funcionar enlaçados, né? Sem interpenetração, mas de modo harmônico, entre aspas, né? Maleável, flexível, que é um nó da neurose, esse nó conhecido como burrumiano, que imita a cadeia burrumiana, né? O brasão dos Borromeus, uma família italiana. Eu não vou entrar propriamente aqui nesse tipo de enlace, porque não é disso que nos interessa aqui, né? Mas eu gostaria de frisar que o imaginário, então, é o corpo, né? Porque a gente não nasce com corpo, né? A gente nasce com um organismo, a gente nasce com um aparato biológico, o corpo é a apreensão que a gente faz dessa autoimagem corporal. Então, essa apreensão que a gente faz na nossa própria autoimagem corporal é o imaginário, né? O nosso corpo como uma imagem, né? Uma autoimagem que nos proporciona uma noção de integralidade, né? Então, deixamos de ser um corpo despedaçado, passamos a ser um corpo na sua integralidade, permite uma visão total, né, do corpo. O simbólico em psicanálise tem a ver com a linguagem, tá? Então é o que a gente incorpora para emergir enquanto sujeito, né? A gente precisa, de certa forma, internalizar a linguagem para emergir enquanto sujeito, já que ninguém nasce um sujeito da linguagem, né? Já que ninguém nasce um sujeito do desejo,
tá? Aquilo que é explicado pelo Fordá, Freud, quando o bebê é capaz de simbolizar a ausência da mãe, a partir de então ele internaliza a falta materna, simbolizando-a por intermédio da linguagem, emerge enquanto sujeito do desejo, né? Quer dizer, é o momento no qual a mãe transmite a falta para o bebê, né? Se a mãe não tem aquele bebê como objeto exclusivo do desejo, é sinal de que falta algo a ela, que ela busca para além daquele bebê. Então, essa mãe é faltosa, ela transmite essa falta para o bebê, e o bebê emerge enquanto sujeito do desejo, já que o desejo é modulado por essa falta que nos impele, né? A falta que nos move, tem até um filme com esse título, tá? Que eu recomendo, é um filme nacional, assisti já há algum tempo, mas eu recomendo a vocês. E o real é justamente aquilo que está para além do simbólico e do imaginário. O real é o impossível, né? O real é aquilo que a gente só pode tocar, tangenciar, né? Mas nunca aprender na sua totalidade. O real é o impossível de capturar, né? Então, a gente pode imaginarizar o real, né? Simbolizá-lo nunca, mas permite um certo grau de imaginarização, assim, mas nunca total, tá? Então, essas seriam as três estruturas que comporiam a experiência psíquica, tá? E quando se diz, então, do encontro com o real, né, a gente está falando disso que está para além do simbólico e do imaginário, porque o simbólico e o imaginário é aquilo que permite a gente um certo crivo a partir do qual a gente enxerga a realidade. Então, digamos que o simbólico e o imaginário são ferramentas que nos permitem a apreensão do mundo. Tá? O real não. O real é sempre disruptivo, né? É sempre da ordem do trauma, é sempre da ordem de algo que rompe, né? Com algo que está estabelecido. Pois bem, passemos aqui então para o outro slide. Aqui temos outra citação, né? É evidente que a biologia determina muita coisa no ser humano, mas a sexualidade é, por si só, um campo que a psicanálise define como determinado pela relação com o outro, a ponto de um sujeito poder nascer biologicamente com as características específicas de um sexo, mas se identificar de outra forma. É em função disso também que o fato de o sujeito se identificar com outro sexo, que não o biológico, nada tem de aberrante ou desviante. Ao contrário, só comprova a disjunção entre a identificação sexual, que implica a constituição psíquica, e as características biológicas. Em psicanálise, até mesmo a identificação sexual é de responsabilidade do sujeito. Tá? Então, o que significa, né? Em psicanálise, até mesmo a identificação sexual é de responsabilidade do sujeito. Ora, há uma escolha, mesmo que inconsciente, com relação ao próprio sexo, né? Ninguém está isento, né, de assumir a responsabilidade pelas escolhas que fez, né? A psicanálise, ela trabalha com essa ideia da responsabilização do sujeito pelas suas escolhas, né? Da implicação subjetiva, a implicação do sujeito pelas suas próprias escolhas, mesmo que inconscientes, tá? Eu não estou falando aqui de escolhas que são ligadas à vontade, que são atreladas à, né, à consciência e à vontade. Né? A identificação sexual é uma escolha inconsciente, em psicanálise se chama de sexuação, né? Mas o sujeito escolhe, né? E sem esse nível de escolha não haveria psicanálise possível, porque o que haveria a ser mudado, né? Se não houvesse escolha e responsabilização por ela. Como, por exemplo, se a gente partisse da ideia das teses biológicas de que já se nasce, né? Homem, mulher, trans, gay, etc. Quer dizer, isso politicamente pode ser até uma estratégia no sentido de desresponsabilizar os sujeitos
e, em tese, né, diminuir o preconceito, mas, por outro lado, fixa o indivíduo numa identidade sexual imutável, né? É como se não houvesse essa possibilidade de se assumir, né, novas identidades sexuais ao longo da vida, porque você está fixado em algo inato que você herdou biologicamente, tá? Então, bom, a sexualidade é por si só um campo que a psicanálise define como determinado pela relação com o outro, porque é sempre na alienação, né, a esse outro, que é o outro dos cuidados, em função do desamparo fundamental, né, que a gente vai emergir enquanto sujeito, fazendo uso desses significantes, né, da linguagem que nos é transmitida por esse outro, e dentro, né, desse aparato linguístico, a gente recebe também nominações com relação ao sexo, né? Isso já quando nascemos, né? E hoje em dia, antes de nascer, no ultrassom, né, muitos pais já querem saber o sexo, então ficam sabendo antes mesmo do bebê nascer, ele já é falado, né? Como menino ou como menina, já tem um enxoval de uma cor ou de outra, né? Já tem um nome definido em função disso, tá? Então, isso aqui em psicanálise se chama de determinação, né, na relação com esse outro, ok? E lembrando que essa determinação nunca é direta, tá? O sujeito faz uma escolha por se alienar a esses significantes que o outro lhe transmite. Muito bem. A adolescência também é um período de vacilação, né? Sobretudo com relação à autoimagem corporal. Então eu trouxe esse trecho aqui, né? Olha, deparar-se com outro sexo contribui assim com a vacilação gestáltica na adolescência. Ele já não reconhece mais seu próprio corpo, nem o mundo à sua volta. O sujeito se vê sobrepujado por tantas questões que às vezes até pode duvidar de sua própria capacidade de dar conta de todas elas. E a desidealização, né? Quer dizer, a própria questão da sexualidade na adolescência, a escolha de seu exercício necessariamente leva à desconstrução dos ideais até então existentes. Se a criança se alienou aos ideais dos pais, o adolescente, havendo-se com o impossível a simbolizar do sexo, tende a se separar desses ideais. É um momento, então, de elaboração das perdas, né? Quer dizer, o adolescente ele precisa abandonar, né, essa criança que um dia ele foi, para efetivamente emergir enquanto adulto. Bom, então passemos agora ao caso clínico, né, que é o caso Alice. Eu vou ler, ele está aqui no livro da Sônia Alberti, e no final da página 31 ele começa. Então, Alice é uma adolescente de 15 anos, foi a própria moça que procurou a analista, e os pais imediatamente concordaram, pois ela começara a não mais obedecê-los, tornando-se rebelde, conforme relatam numa primeira entrevista. O caso de Alice é mais um dos infinitos casos de adolescentes em que podemos constatar que a demanda dos pais não é idêntica à do adolescente e que, se não soubermos distingui-las de início, jamais poderemos realmente fazer alguma coisa. Então ela já começa com essa observação, né, de que a demanda dos pais é diferente da demanda da adolescente, da demanda da Alice, né? Ou seja, o que os pais endereçam ao analista é diferente do que a Alice endereça, né? Geralmente nunca coincidem, né, porque os pais eles têm um tipo de demanda, né, e a Alice tinha outro. E aqui a gente vai ver, quer dizer, a demanda dos pais, eles concordaram com a Alice no sentido dela buscar ajuda psicológica, justamente porque a Alice passou a não mais obedecê-los. A gente vai perceber que
Ela não procurou análise para permanecer obediente, tá? Em geral, aliás, são os pais que nos procuram com uma queixa, apontando um sintoma do adolescente que os incomoda. Uma anorexia, uma rebeldia, notas baixas na escola e assim por diante. Ou são outros técnicos que os encaminham, médicos, fonoaudiólogos, enfermeiros, etc. Quando finalmente convidamos o sujeito adolescente a falar, aquilo que se tornará uma questão para ele muito dificilmente conduz com a queixa dos pais ou técnicos. Então, muitas vezes, é preciso tranquilizar os pais com relação à angústia frente ao adolescer do filho. Adolescer, tornar-se adolescente. Por um lado, né, tranquilizar os pais frente à angústia, né, do filho se tornar adolescente, e por outro lado, seguir à risca o dito freudiano, segundo o qual a psicanálise não deve visar a remissão dos sintomas, mas o tratamento do sujeito, com sua história, suas questões e dificuldades, no caso do próprio adolescente. Tá? É aquilo que eu já falei para vocês. A psicanálise ela não trabalha com a remissão dos sintomas, porque ela se ocupa da causa desses sintomas. Né? Então, quando você promove a remissão de um sintoma sem você se preocupar com a causa desse sintoma, você pode estar funcionando como um instrumento de normatização. Né? Então, ali se localiza suas dificuldades no fato também bastante comum na clínica com adolescentes, de que seus pais não mais confiam nela como antes. Sobretudo sua mãe, que, segundo ela, eles mudaram. Quando refletimos sobre as referências à adolescência como momento de mudança, pensamos normalmente que quem muda é o adolescente e não seus pais. Mas a queixa dos adolescentes de que os pais mudaram é por demais recorrente, para não chamar a atenção, e talvez contenha uma verdade a ser melhor explorada. Assim, a queixa de Alice de que seus pais mudaram e não mais confiam nela aponta para sua demanda de ser sustentada por eles para ter a segurança no movimento que quer iniciar, o de uma separação. Então, a Alice, que até então fora alienada aos ideais dos pais, né, isso que está aí no slide, nesse momento, com 15 anos, ela procura então se separar disso. Tá? São esses dois processos fundamentais em psicanálise, a alienação e separação. Né? Não há alienação sem separação. Né? Aliás, só há separação se houve alienação. Né? Já a alienação já implica uma escolha, né? É dizer um grande sim, né? O que o Freud chamava de Bejahung, a esses significantes, a essa linguagem que nos é transmitida pelo outro, né? Pelo outro dos cuidados. Pois bem, no caso dela, isso é transparente. Alice é membro de uma comunidade religiosa a qual foi introduzida pelo pai. Então, o pai tem ali uma posição de certo destaque, e Alice, autorizando-se do próprio Édipo, também assumiu uma posição que, no entanto, é vedada às não virgens, conforme as regras daquele grupo religioso. Então, traduzindo, né? O pai de Alice é uma pessoa, é uma figura eminente, né, de certo destaque, não digo eminente, mas de certo destaque, né, nessa congregação religiosa, e ele, como a maioria dos pais faz, né, introduziu a filha também nessa congregação. A filha assumia também, tal como o pai, uma função de destaque, mas que é vedada
a moças que não são virgens. Então, ela sendo virgem, né, ela poderia, então, permanecer nessa posição de destaque. A partir do momento em que ela deixasse de ser virgem, ela já não poderia mais ocupar o mesmo cargo na congregação. Ao completar 14 anos, atingir a idade máxima para exercer essa posição, essa função, né, esse cargo na congregação religiosa. Mas a igreja permite que, caso queira, a moça pode prorrogar o prazo por ainda 2 anos. Então ela pode ir até os 16, lembrando que ela tem 15. O que deve fazer, mediante uma carta à congregação, se jurar não perder a tal pré-condição, a virgindade, até completar 16 anos. Aos 14 anos, o juramento lhe parecera fácil, e diria mesmo encantador, quando ela teve que tomar a decisão pela prorrogação, né, por 2 anos. Então, naquela época, já poderia continuar nessa união de posições com o pai, que a manteve tão confiável durante tanto tempo. Então, é essa alienação aos ideais dos pais, né? E no caso dela, da Alice, sobretudo ao pai. Mas, aos 15, idade que tem agora, a certeza da virtude da virgindade vacila. Suas fantasias e pensamentos minam justificativas para a total perda de confiança. Assim, Alice se trai ao supor nos pais essa perda de confiança, quando ela mesma sabe que de confiável já não tem mais nada. Quer dizer, confiável no sentido de permanecer alienada aos ideais dos pais. Quer dizer, a partir do momento no qual a filha perde ou se separa desses ideais, ela passa a não ser mais confiável, né? Finalmente, Alice encontra um primeiro namorado firme. A mãe é contra. O pai, levando-a à igreja, o pai continua levando à igreja, mas o namorado, que é maior de idade, começa a ter sobre a jovem uma influência até então somente aceita por ela do pai. Sua questão se modifica. Levo até o fim meu juramento? Só falta 1 ano. Ou rompo com ele? É difícil mantê-lo, mas é sobretudo difícil escolher rompê-lo. Então, não escolhe. Mesmo se na relação com o namorado tudo é permitido, com exceção da penetração. E ao não escolher, falha a menstruação. Então, reparem como que o psiquismo, ele provoca efeitos no corpo, né? Quer dizer, houve aí, nesse caso, uma falha da menstruação em função desse impasse sexual na qual essa jovem adolescente se encontrava. Então, Alice inquieta-se. Será que houve, de alguma forma, fecundação? Se tivesse havido, nada mais esconderia aos pais. Não mais esconderia que já não suporta seu juramento. Então, apesar, né, dela ter lá todos os jogos sexuais com o namorado sem penetração, ela tem uma fantasia de gravidez, né? Por um lado, se isso se confirmasse, né, se essa fecundação impossível, né, a não ser para a realidade psíquica dela, né, e a fantasia, isso que a Alice nutre, né, essa fantasia de fecundação, ela não tem a ver com a realidade objetiva, tá, com a realidade dos fatos, mas sim com a realidade psíquica, e para o psiquismo tudo é possível. Por um lado, não mais esconderia a mãe, né, em caso de confirmação dessa fantasia, pois a vontade que dá, segundo Alice, é a de conversar sobre todas as suas últimas experiências com ela.
compartilhar aquilo que é ainda insuportável sustentar sozinha. Mas agora a mãe se torna muitas vezes insuportável para ela, de forma que Alice desespera-se, a ponto de ter ideias suicidas frente à devastação que representa para ela sua relação com a mãe. Com o trabalho de sua análise, começa a questionar por que quer contar tudo para a mãe. Se a mãe, que a educou para não terem segredos uma com a outra sempre, ao ouvi-la, acaba por repreender a filha. Contar tudo para a mãe é ofertar-se como objeto para o outro. Então, reparem que, por um lado, Alice promove um ideal de separação com relação ao pai, né? Nessa atividade que eles compartilhavam, de certa forma, na congregação religiosa. Quer dizer, foi uma escolha dela, como eu disse, uma escolha inconsciente, se alienar, né, a esse ideal do pai, mas agora ela percebe que talvez não valha mais a pena ficar nesse cargo religioso, tendo que manter a promessa de virgindade, sendo que ela encontrou uma pessoa, né, encontrou um namorado com quem ela quer ter uma relação efetiva, né, encontros sexuais, né? Então, reparem que ela começa, por um lado, a se desvencilhar do ideal paterno, religioso, que implica a virgindade, ao menos até uma certa idade que ela ainda não atingiu, né? E, por outro lado, essa separação da mãe, porque o que acontecia com a mãe? Da forma como ela foi educada, a mãe a educou para que ela contasse tudo, para que ela não tivesse segredos, né? Então, reparem no nível de alienação, no nível de devastação dessa relação, que é fusional, né? Então, reparem, é como se houvesse relação sexual entre ela e a mãe, é como se ela fosse o complemento da mãe, né? Isso que na infância até acontece, né? Quer dizer, na infância a criança ela vem, de certa forma, completar os pais, funcionar como um sintoma ali para o casal parental, mas na adolescência isso acaba se tornando um problema, a partir do momento em que o encontro com o real do sexo faz com que o adolescente perceba que não há complementaridade possível, né, entre dois parceiros, seja, né, pai, filha, pai, filho, mãe, filho, enfim, irmão, irmão, avô, avó, namorado, namorado, não existe, né? E é com isso que ela está tendo que se haver, né? Quer dizer, o quão mal esse tipo de fusão com a mãe, né, de complementação com a mãe, a fez, né? Então, contar tudo para a mãe é ofertar-se como objeto para o outro, né? Quer dizer, um sujeito é aquele que escolhe aquilo que ele vai falar e aquilo que ele não vai falar, né? Quem está na posição de objeto não tem essa escolha. Quem está na posição de objeto é obrigado a contar tudo, né? Há uma espécie de apagamento do sujeito que sucumbe frente a esse ideal do outro de querer saber tudo sobre ele, né? Repare então que essa jovem faz um movimento de separação do pai e de separação da mãe, né? Em função do encontro com o real do sexo que ela teve com esse namorado firme, tá? Pois bem, continuando aqui com o caso, né? De família de classe média baixa, a adolescente esforça-se para acompanhar o curso técnico de informática, que lhe exige grande dedicação, mas nem sempre com boas notas, por causa da falta de um computador em casa para estudar. Além disso, ainda estuda inglês à tarde, muitas vezes sem tempo para passar em casa e almoçar, e nunca com dinheiro suficiente para comer na rua. Só que a mãe inferniza a vida de Alice, numa evidente relação de rivalidade, já que não estudou como a filha, nem é mais tão jovem e nem tão bonita. Às vezes, diz, a mãe se sente culpada e lhe compra uma roupa. O que a jovem sabe é que nunca pode contar com a mãe com certeza.
Sua mãe, aliás, foi a causa da vinda para sua casa do primo, que quando Alice era pequena, era o mentor mais velho dos jogos sexuais. Alice mostra-se, assim, vítima de um outro que quer sua perda. De um lado, por causa da injustiça social. De outro, por uma insensibilidade materna. Essa relação com o outro a deixa na posição de menos gozar, em que, objeto de gozo do outro, procura esquivar-se desse lugar. Por outro lado, é a sua relação com o pai a que melhor permite uma contra-experiência. Por mais religiosa que seja sua posição na igreja, ela lhe outorga um lugar importante nas cerimônias, um outro lugar que implica uma mediação paterna. Aqui ela não é mero objeto de gozo do outro. Sustentada na função paterna, Alice pode desejar, mas isso é proibido pela própria posição que ocupa na igreja. Olha o impasse na qual ela se encontra, né? Ela precisa, de certa forma, do pai, né, a quem ela se alienou, para fugir dessa relação fusional com a mãe, de ser objeto da mãe. No entanto, alienar-se, né, ao ideal paterno fez com que ela abrisse mão do seu desejo, né, de se entregar a um namorado. Ora, não mais esconder que deseja nesse âmbito é fazer uma escolha. E é isso que ela está trabalhando em análise. Mas como escolher prescindir do pai se sua identificação com ele é tão importante para manter-se como sujeito desejante? Então, o caso Alice mostra de forma exemplar que a própria questão da sexualidade na adolescência, o que está escrito aí na primeira citação do slide, a escolha de seu exercício, necessariamente leva à desconstrução dos ideais existentes até então. Nesse ponto, né, que eu queria chegar. A desidealização que ocorre na adolescência. Para se exercer como mulher, com seu desejo sexual, algo tem que ser elaborado na relação com a função paterna. Algo que ocupava tanto os seus investimentos libidinais que Alice não podia ainda tomar uma decisão. Até que, enfim, em uma sessão, Alice pôde dizer: meu pai teme que eu fique muito parecida com minha mãe antes de ela ter mudado sob sua influência. Pois quando eles se conheceram, ela andava muito decotada e de mini. Deve ser mini saia, né? Eu acredito. E papai não gosta. Acha coisa de prostituta. Então, observa que é muitas vezes igualada à mãe daquela época pelo pai. E que, no fundo, é a mãe a enganadora, pois se faz de certinha, quando na realidade não era assim. É aqui, finalmente, que se esclarece a falta de confiança nos pais. Alice também exemplifica que a adolescência de uma moça sempre implicará o binômio idealização-devastação, o que Nelson Rodrigues também soube retratar em suas obras. Pois, mesmo se o rapaz, pensemos no namorado de Alice, pode concebê-la como um sujeito com suas indecisões, o outro sempre haverá ou do lado da menina, que se mantém a jurar, ou do lado do objeto, sustentado pelos próprios desígnios da mãe, que, enciumada da juventude de sua filha, não consegue fazer nada para ajudar. Enfim, era isso, gente. A gente discute mais no encontro síncrono que faremos. Um abraço. Tchau, tchau.